Meu Deus do céu, olha o que ela fala, mandando uma mensagem subliminar de que se o Hugo Motta pautar a anistia, acabou o mandato dele. Não, e tem mais absurdos aqui, vamos ouvir, eu vou comentando. A ABIN faz ação hacker contra o governo do Paraguai durante o governo Lula. É isso mesmo. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o atual governo Lula, executou uma ação hacker contra autoridades do Paraguai. O planejamento da operação teria começado ainda na gestão da agência sob o governo Bolsonaro, mas a execução aconteceu sob autorização do atual diretor da ABIN, Fernando Luiz Correia, segundo a apuração do portal UOL. A invasão teve alvo computadores do governo paraguaio e o objetivo era obter informações sigilosas sobre a negociação de tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu, uma questão comercial de longa data entre os dois países. E Bolsonaro vai à Corte Internacional de Direitos Humanos contra o STF. É isso mesmo. Os advogados do ex-presidente Bolsonaro passaram a considerar a hipótese de levar à Corte Internacional de Direitos Humanos o caso do seu cliente. A estratégia é apelar ao organismo estrangeiro em resposta à conduta do Supremo Tribunal Federal. Conforme a defesa, o líder da direita é o ex-presidente que mais sofreu investigação na história. Da mesma forma, representantes de Bolsonaro querem mostrar que o político é alvo de diversas formas de perseguição e há 4 anos vem tendo sua vida revirada sem poder acessar a íntegra das supostas provas contra ele. E Câmara pode parar se Hugo Motta não pautar a anistia. É isso mesmo. A oposição ameaça uma obstrução das comissões parlamentares e do plenário da Câmara dos Deputados caso o presidente da casa, Hugo Motta, não paute a votação do PL da anistia na próxima semana. Uma reunião entre Motta e demais líderes nesta terça deve servir como termômetro, caso não haja um acerto positivo do presidente. Para a anistia, os parlamentares de direita devem intensificar a obstrução na casa. Meu Deus do céu, o que a Rede Globo está fazendo para impedir a anistia é algo inusitado. Nós sabemos que a Rede Globo é extremamente militante, em certos momentos eles apoiam projetos de lei, em outros momentos eles são contra, mas eu nunca vi tamanha militância de forma tão escancarada, com argumentos tão absurdos e cruéis quanto essa campanha que eles estão fazendo contra a anistia. Só para você ver, para você entender o que eu estou falando, vamos assistir esse trecho aqui, ó, de 3 minutos da Natuza Neri, onde basicamente ela usa a plataforma da Rede Globo para ameaçar o Hugo Motta, mandando uma mensagem subliminar de que se o Hugo Motta pautar a anistia, acabou o mandato dele. Não, e tem mais absurdos aqui, vamos ouvir, eu vou comentando. São tantos os problemas do Brasil e são tantas as soluções que o Estado precisa encaminhar para dar conta de contemplar os problemas, as soluções para os problemas que os brasileiros e as brasileiras vivem, que falar em anistia agora parece até virar as costas para esses problemas. Vamos lá. O debate da anistia tem sido o debate mais fervoroso, que mais acontece agora nas redes sociais e nas ruas também. É o principal debate hoje em dia, inclusive a própria imprensa só fala da Débora e da anistia. Então mostra que é sim um debate de grande clamor popular. Segundo, se a gente votasse apenas o que era realmente de clamor popular, há 2 semanas atrás passamos horas para deliberar e votar o dia do axé. Isso mesmo, Natuza Neri. Nós votamos há 2 semanas atrás o dia do axé. Qual a importância para o povo brasileiro votar o dia do axé? Na anistia, tem pelo menos mais de 200 pessoas que podem ter suas vidas devolvidas, né, e ter desfeito essa injustiça. E onde já se viu falar em anistia antes sequer de condenação. Tudo bem, no caso dos... Nunca, a não ser nesse caso agora, quando a injustiça é tão grande que antes mesmo da condenação, todo mundo já sabe que é uma perseguição política. Condenados que já foram e que já estão cumprindo as suas penas ou que já fizeram um acordo com a justiça, eles seriam contemplados. Mas todo mundo sabe que o projeto da anistia, o objetivo real mesmo, é beneficiar Jair Bolsonaro. Fake news. A anistia não contempla Bolsonaro. Bolsonaro continua sendo julgado, continua sendo réu. Ele mesmo pediu para que o nome dele não fosse incluído na anistia. Então isso é uma fake news tremenda. Então, essa história não tem como avançar, porque se Hugo Motta avança com o projeto da anistia, ele acaba com o mandato dele. Olha o que ela fala.
se Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, pauta um projeto de lei que tenha maioria ampla de votos da Câmara dos Deputados, ele acaba com o mandato dele. Se Hugo Mota seguir a vontade da maioria dos deputados da casa do qual ele é o presidente, ele acaba com o mandato dele. Então, para ele manter o mandato dele, ele tem que fazer o que o STF manda, é isso? Porque vai virar uma guerra campal. Se o projeto não é um projeto do Brasil, se ele não alcança o problema dos brasileiros, os problemas da vida real, por que então ele seria pautado agora? Se ele for pautado agora, paralisa absolutamente tudo no Congresso Nacional. Aqui, ela está se referindo ao STF. Olha o que ela está falando. Ela está falando que se a Câmara dos Representantes eleitos, deputados federais, pautarem um projeto que nós deliberarmos, que nós decidimos, o STF vai travar tudo, é isso? Na Câmara dos Deputados, isso para a agenda da própria oposição, para a agenda do próprio governo, não importa. Agora imagina se colocar para pautar, se pautar para votar na Câmara dos Deputados, esse projeto passa, o Hugo Mota fica com a pecha de ajudar para que a justiça não seja feita. Mas peraí, se a maioria aprova, vamos entender, se é pautado, vota-se e a maioria aprova, então o Hugo Mota não fez nada, ele só ouviu a maioria da Câmara dos Deputados. Um projeto foi aprovado pela maioria dos deputados. Como assim? Não faz o menor sentido. O que você está falando? E ajudar para que a justiça não seja feita. É a maioria dos representantes. Você não gosta, então, que um projeto de lei seja votado pela maioria? Para que a justiça não seja cumprida, que foi uma decisão com uma turma enorme de gente que participou dos atos do 8 de janeiro, em que um ex-presidente da República, se condenado fosse, não seria punido porque ele foi anistiado antes. Olha que mentira, e de novo, o Bolsonaro não faz parte do projeto de lei, ele não faz parte dessa anistia, não estou acreditando que você está falando isso. Mesmo de ser punido. E aí ele compra essa briga imensa, não é com o Supremo Tribunal Federal, não, é com a própria democracia brasileira. Preste atenção, se o presidente da casa pautar um projeto que a maioria dos deputados querem votar e querem aprovar, ele está comprando uma briga com a democracia brasileira. Olha o nível que a gente chegou. E uma pauta que não é uma pauta primordial, que vai conferir a Hugo Mota uma marca na sua gestão. Ele será engolido pelo projeto da anistia. A marca dele vai para as cucuias. Ele vai ser lembrado pela história como uma pessoa que desfez a maior injustiça já cometida no Brasil. E aí chega no Senado Federal o Davi Alcolumbre, que já disse e repetiu que não pautará. Hugo Mota vai ter sofrido desgaste sozinho. Então qual que é o problema de aprovar na Câmara dos Deputados se você mesmo está falando que o Alcolumbre não vai pautar? Faz diferença nenhuma, não é não? Tem gente da oposição que faz o seguinte cálculo. Se passa na Câmara, Davi Alcolumbre não vai ter como segurar, porque vai ser uma pressão muito grande. Quem disse? Mas Davi Alcolumbre aguenta a pressão. E ele já disse para o Supremo, já disse em entrevista, já disse para jornalistas que não pautará. Então tá resolvido. Se Hugo Mota não vai pautar, então deixa ser aprovado na Câmara dos Deputados. Para que essa campanha para impedir que seja aprovado? Sinceramente, gente, você não odeia a Globo o bastante. Eu queria comentar sobre o caso da Débora e sobre o pedido de vistas do ministro Fux sobre esse caso dela. O Fux, como vocês sabem, é um juiz de carreira e como juiz de carreira, ele de vez em quando no STF, ele dá uns acertos, mas é de vez em quando, tá, pessoal? É o famoso relógio parado, tá? Pelo menos 2 vezes por dia acerta. Então o Fux, na qualidade de juiz de direito, ele tende a ser mais relógio parado do que os outros. Ele tende a acertar de vez em quando. Tá? De vez em quando. Lembrando que o Fux, apesar dele ser um juiz de carreira, ele endossou o inquérito do fim do mundo. Então a gente não pode ficar naquela... Tem aquele ditadozinho, né? In Fux we trust. No Fux a gente confia. Eu não entro nessa. Não confio. Entretanto, de vez em quando, não sei por que motivo, se ele realmente acredita no que ele falou, ou se ele está fazendo porque viu a comoção popular. O que é um absurdo, né? Você votar por comoção popular. Não posso dizer qual foi a intenção do Fux
ao pedir vistas no processo da Débora. Mas, enfim, o fato é o seguinte, o que a gente tem aqui de fato? Houve comoção popular imensa? Houve. Inclusive com imagens. As pessoas gravaram vídeos segurando batom. E a aberração desses 14 anos de pena da Débora, lembrando que 2 votaram, Dino e Alexandre de Moraes, 2 votaram. E a aberração é tão grande que até a imprensa tradicional criticou. A gente viu, né, Estadão, juristas, né, na imprensa, juristas que foram chamados para falar na Globo News, na CNN, criticaram. Faltam votar. Fux pediu vista, ele tem 90 dias para apresentar o seu voto. Então, em 90 dias, pessoal, muita coisa pode acontecer. O Zanin e a Carmen também vão votar depois. Muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. A gente sabe que essas condenações são políticas e como o STF deveria ser um tribunal jurídico, mas não tem sido um tribunal político, tudo pode acontecer nesses 90 dias. Pode acontecer votação de anistia, ao que parece já tem maioria na Câmara. E é lamentável, né, a gente ter um tribunal, né, a mais alta corte do país, se pautando em público, em comoção popular. Perceba, as condenações, elas têm sido rápidas, sem pedido de vista. Eles estão saindo mesmo condenando geral, sem pedir vista. Nesse caso específico, teve um pedido de vista. Paralisou o processo. Então, ao que parece, a gente tem uma justiça que está funcionando por pressão popular. Lembra do Saulo Ramos? Saulo Ramos, aquele que falou do ministro Celso de Mello, escreveu um livro dizendo lá um episódio que envolvia o então ministro Celso de Mello, dizendo que o Celso de Mello tinha votado assim, assim, assado, porque ele não acreditava naquele voto dele, mas como ele não queria ficar mal com os outros, não sei o quê, e o voto dele não ia fazer diferença mesmo, então ele votou daquele jeito, não sei o quê. Aí o Saulo Ramos, né, foi e escreveu lá, pô, realmente esse cara é um juiz de merda. Foi essa expressão que ele usou, juiz de merda, porque juiz não faz isso. O juiz não tem que votar de acordo com a comoção popular, ou de acordo com que os outros vão votar, aí ele não acredita naquele voto, mas vota porque sabe que o voto dele não vai fazer diferença, então ele vota para ficar bem. Isso é ser juiz de merda, como o Saulo Ramos, né, chamou o Celso de Mello. Então é lamentável a gente ter uma corte se pautando por comoção popular para julgar alguma coisa. Vamos assistir aqui o vídeo do Fux. Rapidinho, tem uns 2 minutinhos esse vídeo, que eu quero analisar aqui umas coisas que ele falou que eu considerei muito interessantes e eu não vi muita gente falando disso. Vamos assistir aqui. A Carta de 7 Partidas dizia: os juízes devem ser homens sensíveis, saber direito se possível. Então, essa é uma realidade da nossa profissão. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas.
E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Não é algo... Vocês vejam algumas coisas aqui que o Fux falou. Falou, os juízes devem ser homens sensíveis. Devemos fazer aqui um exercício de humildade judicial. Humildade é tudo, né, que esses caras não têm, né? E ele fala assim, vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Eu me deparo com uma pena exacerbada. E em algum momento, o Fux ele usou a seguinte expressão. Ele fala a seguinte frase. Nós julgamos sob violenta emoção. Eu falei, parou, peraí, parou. Nós julgamos sob violenta emoção. Mas peraí, Fux. Ô, Fux, você é juiz de carreira? Será que você não sabe que juiz não pode julgar sob violenta emoção? Se o juiz está sob violenta emoção, ele vai ter que se dar por suspeito. Porque ele não pode julgar emocionado. Compreende isso? Juiz não pode julgar emocionado. Se ele se emocionou, é claro, ele fala, debaixo da toga também bate o coração de um homem. Concordo. O juiz, ele não deve ser uma pedra de gelo. O juiz é uma pessoa. Dentro do peito do juiz bate um coração, de qualquer juiz. O juiz tem suas opiniões, tem as suas experiências de vida anteriores, já passou por coisas na vida. Vai ter coisa que vai tocar mais o coração dele. Vai ter coisa que ele vai reconhecer, né, às vezes num processo, alguma coisa ali que de repente aconteceu na vida dele. Todo mundo tem as suas experiências pessoais. Entretanto, nenhum juiz pode julgar nada sob violenta emoção. Isso não existe, Fux. Se alguém julgou algo sob violenta emoção, esse julgamento ele deve ser anulado. Então, o que nós temos aí na fala do Fux, se eu fosse advogada do Bolsonaro, advogada do Braga Neto, eu pegaria essa fala do Fux. Nós julgamos, abre aspas, nós julgamos sob violenta emoção, para sustentar toda a nulidade do processo. Ninguém ali tem aptidão para julgar nada. Já que vocês, juízes do STF, estão sob violenta emoção, vocês não podem julgar esse caso. Simples assim. Então, fica aí a dica, né? São advogados experientes, né? Ninguém precisa de dica minha. Mas, enfim, eu tô aqui para alertar sobre algumas coisinhas que eu pesco na fala desses, abre aspas, juízes que podem colaborar no futuro. E essa é uma frase que eu destaco para que a defesa do Bolsonaro, do Braga Neto e dos demais utilizem para anular tudo. Porque juiz não pode julgar sob violenta emoção e esta confissão nós já temos da boca do Fux.
Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.